Eu sou Gabi e hoje nós vamos falar sobre esse livro, Um Gato Entre Pombos. E você, gosta de Agatha Christie? A leitura do mês desse nosso grupo, eu estou num grupo de leitura da Agatha Christie, que está lendo Agatha Christie em ordem cronológica, e o livro desse mês, de julho, foi Um Gato Entre Pombos. Nós fizemos ali a discussão, chegou o momento aqui de eu falar para vocês tudo que eu achei desse livro. Esse livro aqui, ele é um livro muito bom da Agatha Christie, eu gostei muito dele porque ele mostra a força do feminino. E apesar de dele ser um livro do Hercule Poirot, na verdade o Hercule Poirot ele só vai aparecer lá no finalzinho do livro. E no início eu fiquei assim chateada porque ele nunca aparecia, mas depois eu achei interessante porque que ele apareceu só no final, porque realmente ele só precisava ter aparecido ali no final, que se ele aparecesse muito antes, esse livro aqui ele acabaria sendo muito menor do que efetivamente ele foi. Porque do que eu entendi? Que foi muito rápido, assim, que eles encontraram quem que era o assassino, mas só que a Agatha precisava mostrar como que era o ambiente, tudo isso nesse livro. Então, descrições, as coisas que iam acontecendo precisavam acontecer sem a presença do Hercule Poirot, que logo ele encontraria ali o resultado final, quem que era o assassino. Então, qual que é a diferença desse livro? Esse livro, ele inicia mostrando assim um reino lá da Arábia Saudita, um reino em que o príncipe tinha as joias e tal, na verdade eram diamantes. Aqui na foto parecem joias, não condiz muito com o livro, né? Que o livro eram mais diamantes, não eram bem assim braceletes, enfim. Se bem que tem aqui uns diamantes nas pontas aqui. Mas enfim, então, ele começou nesse reino, e aí nesse reino teve uma revolução, e o que aconteceu? O príncipe sofreu um atentado, ele tentou fugir, né? Ele tentou ir numa viagem de avião, sofreu um atentado, o avião caiu e ele morreu. Só que antes disso, ele havia dado para um amigo dele essas joias, e o amigo dele arrumou um jeito de esconder essas joias. E onde que ele escondeu? Ele escondeu num objeto específico, de uma, acho que sobrinha, parente dele, que estava indo para um colégio interno na Inglaterra. Então, se ela conseguisse sair da Inglaterra com essas joias, elas estariam a salvo. Porque essas joias, que eram as joias como se fosse da coroa lá da Arábia Saudita, elas tinham muito valor. Então, se eles estavam indo para a Inglaterra e eles conseguissem colocar essas joias ali na Inglaterra, elas estariam protegidas, né? Então, só assim no final do livro a gente descobre por que ele queria que essas joias chegassem até lá a Inglaterra. Bom, então ali envolve alguns assassinatos, e aí o que é interessante desse livro? É que esse livro ele se passa dentro de um colégio interno, então ali a gente saiu da Arábia Saudita, aí temos lá a sobrinha ou a irmã dele indo para o colégio interno. Um colégio interno na Inglaterra que só aceita meninas, então ele é um ambiente totalmente feminino, tirando um jardineiro que tem lá, acho que até as professoras são todas mulheres. E o que acontece? Tem várias tramas ali no meio, não é só a trama das joias, a trama dos assassinatos. Por trás disso também tem outras histórias, como por exemplo a questão da sucessão da diretora, porque a diretora já está ali anos e anos e ela está procurando uma pessoa para sucedê-la. Então tem também essa trama em que você vai discutir questão de ciumeira, quem que a diretora vai escolher, se ela vai escolher uma pessoa mais nova, se ela vai escolher uma pessoa mais velha, se ela vai escolher uma pessoa que acabou de chegar na escola, se ela vai escolher alguém que está lá desde o início da criação da escola. E aí, saber se ela quer continuar com uma coisa mais clássica, saber se ela quer incluir modernidades na escola dela. Então, tudo isso está sendo discutido nesse único livro aqui. Então, ele é muito genial, assim, todas as descrições que a Agatha faz com que a gente esteja ali mesmo dentro daquela escola. Então, nisso, de querer o cargo do outro, mostra um pouco também da ambição feminina, da disputa. Então, não tem só a questão das joias. Quem que é as joias? Quem vai ficar com as joias? Também tem. Quem que é o cargo? Quem vai ficar com o cargo? Quem será o escolhido pelo cargo da escola? Então, assim, várias coisinhas ali pra gente prestar atenção. Então, eu acho que ela foi muito inteligente, a Agatha Christie, na descrição da trama, na forma que as joias foram escondidas, no papel que ela criou para uma das estudantes desempenhar, que no caso foi a Júlia,
que foi ela que encontrou os diamantes, ela arrumou um jeito de fugir da escola para poder acionar o amigo que ela conhecia, Hercule Poirot, o amigo da mãe dela. Então, assim, muitas coisas. Gente, o papel da Júlia é muito legal, assim, muito interessante ver, assim, como uma aluna pode mudar o curso de uma história e dela perceber tudo aquilo ali, entendeu? Ela perceber aquilo ali sozinha. Às vezes a gente tá na escola, assim, a gente é tão jovenzinha, muitas coisas a gente não percebe, não. Júlia, como tinha mãe viajada e toda a mãe dela vivia viajando ali pelo mundo inteiro, ela já era esperta e ela descobriu, assim, muitas coisas legais e interessantes. Engraçado que eu tenho uma filha Júlia e gostaria que fosse tão esperta quanto a Julinha desse livro. E eu gosto muito dos livros de Agatha Christie, que aí sempre tem uma parte aqui no final em que, por exemplo, quando é com Hercule Poirot, vamos ali reunir todo mundo e vamos explicar tintim por tintim como se deu esse crime. Porque, assim, muitas vezes a gente lê um livro e às vezes, assim, tem uns plot twists, umas coisas assim que você nunca poderia descobrir que aquilo ali poderia acontecer. E o Hercule Poirot, principalmente, ele vai mostrar o tintim por tintim. Olha, gente, eu já tinha percebido isso, já tinha percebido aquilo. Então, ele vai explicando ali, tintim por tintim, ali a questão do crime. Então, foi bem legal, assim, nessa reunião também, porque chegou a mãe da Júlia para falar algumas coisas, assim, da trama, e várias coisas aconteceram ali. Então, a gente tá ali no final do livro e ainda tem milhares de coisas acontecendo. Então, essa aqui é a magnitude da Agatha Christie. Por outro lado, na parte final do livro, ela fala de uma viúva e tal, ela remonta que os diamantes, uma pessoa aparece pro Poirot para falar dos diamantes, mas ela não desenvolve muito bem essa parte. Então, ela retoma aquela coisa do início do livro da Arábia Saudita, mas ela não desenvolve tanto esse ponto. Então, acho que faltou isso no livro para amarrar um final melhor, né? Explicar melhor essa parte final. Claro que a gente pode deduzir, tem muito livro assim que a gente pode deduzir, então foi isso que aconteceu, isso, aquilo do diamante, da viúva e tal. Então, assim, algumas coisas a gente pode deduzir, mas eu acho que ela poderia ter descrito melhor, assim, desenvolvido melhor esse núcleo que era do pessoal que estava morando na Inglaterra. Mas eu acho que ela queria concentrar mesmo só ali no ambientação da escola, que é a escola Meadowbank. Bom, então, no geral, ele mostrou bastante aqui, ela, né, a Agatha Christie mostrou bastante aqui nesse livro a força das mulheres, e essa força ligada tanto para o bem quanto para o mal. Então, assim, a gente fica analisando, fala assim, caramba, essa mulher era isso que ela estava querendo, né? Entendi. Ou, que legal, olha só o que essa mulher estava querendo. Então, assim, muito legal esse livro, eu indico bastante. Eu comprei essa edição aqui da HarperCollins. Eu comprei por cerca de R$30 ali na Amazon. E eu gosto muito de comprar na Amazon. A folha aqui, ó, desse da HarperCollins, ele é muito bom. Esses livros da Agatha Christie regularmente entram em promoção. E a HarperCollins continua editando livros novos aqui dessa série. Inclusive, às vezes eu fico assim, ai meu Deus, tomara que eles traduzam realmente até o final, porque eles não traduziram todos os livros ainda. Não traduziram assim, não publicaram. Então agora saiu o Mistério dos Sete Relógios, enfim. Não é sempre que a gente teve acesso a tantos livros assim da Agatha Christie, traduzidos aqui no Brasil em boas edições, de capa dura. Olha, esse aqui é capa dura. Então, você comprar um livro de capa dura, da folha grossa, tudo é muito lindo por cerca de R$30. Gente, isso aqui é uma bênção, né? Maravilha. Então, esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com a sua família e se inscrever no nosso canal para poder ir crescendo, trazendo mais livros, mais coisas legais para vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!